ia Mas perguntar. pode falar. Se você pudesse dar, tipo assim, 3 dicas, né, pra quem não sabe ler artigo, pra quem não sabe onde buscar. Assim, a primeira, então, seria eles buscarem no Pedro e na Cochrane, eles com certeza vão encontrar artigos bons. Depois, a pessoa pegou lá o artigo, o que ela precisa ver? Veja primeiro o N, ou qual que foi a metodologia, o que essa pessoa precisa fazer? Vai no resumo, na conclusão? Ou, né, o Léo Costa sempre fala LPPI, só não vou falar o que significa isso, porque tem um palavrão no meio, mas dá uma olhadinha depois. Aí ele vai ter que colocar o pi mesmo, se falar. Na verdade, só uma coisa que é importante. Quando a gente fala dos estudos da Pedro, aqui que eu estou falando da nota, etc., eu estou falando dos ensaios controlados aleatorizados. Então, dos estudos que comparam uma intervenção com a outra, inclusive esse é até um dos critérios para o estudo ser indexado na Pedro. Na Pedro você também vai encontrar revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica. Esses 2 desenhos de estudo, eles não são pontuados, porque apesar de você ter outras ferramentas que podem olhar isso daí também. Mas na Pedro, você só vai ter essa pontuação de 0 a 10 para os ensaios controlados aleatorizados, que, como eu estava falando, né, na minha opinião, é mais o que o profissional de saúde ele quer saber. Uhum. Ele quer saber se fortalecimento é melhor do que alongamento. É isso que ele vai conseguir encontrar lá. Então a primeira dica seria essa. Pedro, se for olhar ensaios controlados aleatorizados, nota acima de 6. Se você quiser ser um pouco mais crica, acima de 7, você vai ler muito menos. E Cochrane. A segunda dica é, principalmente para quem para quem falta tempo para poder fazer isso, é ler as revisões sistemáticas. Então a revisão sistemática ela vai ser um compilado de estudos para você poder conseguir ter um resultado global do que se tem de evidência até aquele momento em cima daquela determinada pesquisa. Então ela demora um pouquinho mais para sair, etc. A não ser na época do Covid, que saiu um monte uma atrás da outra, um monte de porcaria, mas saiu. Então essa é outra dica muito importante também. A terceira eu sempre falo isso para meus alunos, independente do que você faz, você não vai ler sobre tudo. Então eu, por exemplo, eu odeio dor orofacial. Eu não gosto de ATM, eu não gosto dessas coisas. Eu não leio, eu sou um completo leigo nessa área. Você vai ter, talvez seja joelho, talvez seja ombro, talvez seja, enfim. Quando você começa a ler isso, você começa a conhecer os principais lugares que publicam aqueles trabalhos. O lugar que é publicado não exime de ter um artigo ruim. Eu já vi artigo ruim publicado na Lancet. Então, isso existe, mas a possibilidade é muito menor. E a possibilidade é muito maior de você ver um artigo ruim publicado na revista da esquina. Então, muitas vezes você conseguir também ver aonde essa publicação foi feita, também pode te ajudar. E se eu puder colocar um quarto ponto, que eu sei que você pediu 3. Claro, pode. Mas se eu puder colocar um quarto ponto aqui também que eu acho muito importante aprendam a saber que pergunta cada desenho de estudo responde. Porque isso também já mata muita coisa. Então, eu dei o exemplo aqui, efeito de intervenção, ensaio controlado aleatorizado, prognóstico, coorte prospectivo. Você quer saber o que tem de evidência até aquele momento? Revisão sistemática. Luiz, você falou mal da série de casos, do relato de caso. Cara, não é um mau desenho de estudo se você falar para mim que você está apresentando uma determinada doença que tem 5 casos reportados na história da humanidade. Aí beleza, você reportar um caso disso. Agora, dor lombar, entorse de tornozelo. Um monte de gente torce tornozelo todo dia. Não dá para você ler um trabalho que tem 5 pessoas, tem 10 pessoas.